O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Ó, Senhor Jesus. Esse fala aqui, tem o título A Missão do Filho, a missão de Jesus. Deus amou a humanidade. Então, para começar essa mensagem, né, falar sobre o infinito amor de Deus, quando todos pegarem João 3, Evangelho de João 3, versículo 16. Boa palavra, 16. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Todos pegaram? Amém. Amém. Vamos todos ler? Amém. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. Viver eternamente com o Senhor não é qualquer coisa, é a vida eterna, né? Essa vida terrena, né? Quem nasce, né? É às vezes com dificuldades, né? No útero da mãe já passa por problemas, gravidez de alto risco, né? Alguns não conseguem nascer, já, né? Tem abortos, né? Então até no ventre da mãe há tanta dificuldade, né? Verdade. Então a vida terrenal é cheia de dificuldades. Você ainda nasce, cresce, tem tantas coisas aí que o mundo só leva você ao que é mal. É você pode prestar atenção, até uma criança. Senhor Jesus. Você pode aprender uma coisa, agora pode aprender qualquer até dança mundana, ela aprende facilmente. Verdade. O que é mal, o ser humano já está tendencioso, porque o pecado está na carne. Então o que é mal é fácil de se aprender. Já vem. Mas, Senhor Jesus, a vida terrena é difícil. Sim. E essa vida terrena que nasce vai um dia chegar ao fim dela, né? Mas graças ao Senhor, né, que Ele nos amou de tal maneira, né? João, quando colocou tal maneira, porque ele não achou uma palavra para comparar o amor do Senhor, esse infinito amor do Senhor. Então Ele nos amou de tal maneira. Então, Deus Pai, né, enviar seu Filho, porque antes de ser o título de Filho, Ele era a palavra, né? Foi tudo criado ali, gente, por meio da palavra. Então, era o título de Jesus antes de vir aqui à Terra, era a palavra ou verbo, depende da tradução. No capítulo 1 de João fala isso. Aí, quando Ele veio aqui à Terra, Ele se tornou o Filho unigênito, né? Até Ele poder, aí a cruz, morrer e gerar muitos filhos, né? Que agora Ele já não era mais o unigênito, mas sim o primogênito. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então esse amor do Senhor foi dar ao seu Filho, né? Aqui para morrer na cruz por nós. E dando isso, né? Para que todo que nele crê, é por meio de crer, por meio da fé, é por meio de receber o Senhor, que não vão perecer. Perecer é apodrecer. Verdade. Você coloca algo que é perecível, chega um prazo, uma carne mesmo, a carne já está fedendo, já está podre, né? Senhor. Uma sardinha, um leite já está coalhado. São algo que perece, que apodrece, né? Verdade. Senhor Jesus. Então, nosso Senhor é a mesma coisa, né? Mas graças ao Senhor que nós cremos no Senhor. Então, agora, por meio de crer no Senhor, nós temos que a vida eterna. Que João fala que ainda que morra, né, esse corpo, né? Sim, vida Né, chegar à sepultura, mas aquele que crê no Senhor, o Senhor vai ressuscitar. Amém. E vai ter a vida eterna ao lado do Promessa de Senhor. Deus para nós. Então, quando eu li esse versículo de João, que Deus deu seu Filho unigênito, me lembra na hora, o Senhor faz me lembrar Abraão, que foi testada a sua fé de oferecer Isaac ao Senhor. Sim. Deus pediu aquilo ali, mas não permitiu que Isaac fosse sacrificado, só para provar a fé de Abraão, o amor de Abraão para com o Senhor. Né? Senhor Jesus. E Abraão foi ali, né? E ia sacrificar Isaac, mas o Senhor não permitiu. Né? Não toque nessa criança. Né? E logo o Senhor, né? Deus proveu o sacrifício. Amém. Deus proveu o cordeiro, né? Aleluia. Senhor Jesus. Então é por várias provações, tem um louvor que fala, né, que é confirmada a nossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, né? Então, ao crer no Senhor também você vai ser provado, né? Amém. Mas vai ser muito mais preciosa. Essa provação é para nos purificar, né? Amém. O Senhor também, ele quando foi batizado, ele foi levado ao deserto para ser provado. Imagine nós, né? Verdade. Senhor Jesus. Amém. Vamos pegar Mateus 26, botar o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 26. Eu vou ler um pouco rápido, porque tem muita coisa aqui, mas eu vou resumir. Fica à vontade. Mateus 26. Fica à vontade. Amém. Para falar do Filho do amor de Deus tem que ser uns 3 dias, né? 3 noites. E não fala, né? Graças a Deus. Porque é infinito. É verdade. 26.
26. Vamos pegar o versículo 36 a 46. 10 versículos, né? Capítulo 26, o 36. Eu vou começar a ler para adiantar um pouco. Aqui fala de Jesus no Getsemane, né? Jesus veio aqui, né, no capítulo 3 para se doar, fazer a missão de cruz, né? Então em Gênesis ele já estava próximo já, né, a fazer isso, né, ir à cruz. No Getsemane aqui, no capítulo 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou orar ali. E levantando consigo a Pedro e aos dois discípulos, aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. O 38. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Viu a situação que estava passando. Ele sabia que ele ia cruz, ele sabia que ele ia ser escarnecido, bofeteado, né? E cuspido na cara. O corpo dele foi lacerado com chicotes, né? O chicote tem umas pontas que feria a pele, rasgava a pele, coroa de espinho, tudo isso eu sabia que ele ia passar por isso, né? E ainda fora, o pior que é ficar um momento longe do Pai, foi quando recebeu todo o pecado da humanidade ali na cruz, né? Então o Senhor falou que a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai comigo aqui e vigiai comigo. O 19. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Ele sabia o quanto profundo ele ia sofrer, né? Para falar isso ainda, né? Mas o Senhor falou o quê? Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Amém. Imagino que o tanto de provação, de angústia que o Senhor passou por ali, né? Mas ele tinha uma missão aqui na terra. Ele falou, por saber, ele queria que o Senhor passasse, né, dele aquele cálice, mas ele sabia que ele teria que morrer para que nós possamos desfrutar da vida ressurreta, né? Verdade. Senhor Jesus. Então, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vos vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Senhor Jesus. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se tua vontade. Amém. E voltando, achou-os outra vez dormindo. Como nós vamos com o Pai, né? Porque os seus olhos estavam pesados. Senhor Jesus. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Então já se aproximava Judas junto com todo aquele, né, batalhão, aquele exército para levar o Senhor, né? Senhor Jesus. Vemos que os discípulos não puderam nem vigiar, porque a carne realmente é fraca, né? O sono, o cansaço, as coisas, né? O homem é fraco, a carne é fraca, mas o espírito é forte, né? Senhor Jesus. Amém. Então nós precisamos estar realmente em espírito, né? Porque a carne, ela é traiçoeira. Senhor Jesus. Amém. Então vimos aqui o amor do Senhor, de saber que ia passar por tudo isso, mas não desistiu. Falou que, né? Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, o maior amor do Senhor, né, é dar a vida ali por nós, né? Senhor Jesus. E vamos pegar agora 1 Coríntios. Vamos no livro de Coríntios, 1 Coríntios. Senhor Jesus. Capítulo 1, o versículo 18 a 25. O irmão pode ler depois do outro. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Amém. Ela é poder de Deus. 19. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos.
20. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Vai até o 25. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu com sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Pois enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escarnado É escândalo para os judeus. para os judeus, Loucura para os gentios. loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é a mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Senhor Jesus. Aqui vemos a mensagem da cruz. Né? Senhor Jesus. Certamente, que fala no 18, fala, certamente a palavra da cruz é loucura, né, para os que se perdem. Para que se perdem, acha loucura, porque não crê no Senhor, né? Pensa que é uma história de, fala que é fábulas, né? É conto da carochinha. Quantas vezes nós já vimos isso na faculdade, né? Os incrédulos falam isso, né? Senhor Jesus. Amém. Pensando que o conhecimento pode salvar, levar alguma coisa, né? Verdade. Mas, né, para o mundo ela é loucura. Mas para nós que somos salvos, né? Salvos é porque o Senhor nos salvou. Ao crer no Senhor, né, o Senhor nos salva. Para nós que somos salvos, ela é o quê? Ela é poder de Deus, Senhor Jesus. Amém. Ela é poder de Deus. A mensagem da cruz é poder de Deus. Para a salvação. Para a salvação. Senhor Jesus. Eu vi essa parte do 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, por sua própria sabedoria. Então aprove Deus, né, a Deus salvar os que crêem pela loucura da pregação. Essa pregação é da cruz, que Jesus foi à cruz e morreu por nós, né? Senhor Jesus. Para o mundo isso acha loucura. Eles zombam, falam que isso aí não acredita, né? Acho que é fábula, a Bíblia, eles descredibilizam a Bíblia, né? Mas se você pegar essa Bíblia, como eles têm a filosofia, né? Verdade. Porque a faculdade ela crê muito na filosofia. Se pegar essa Bíblia como filosofia e colocar assim no seu viver prático, você só teria vida e paz. Porque ela orienta o cristão como o ser humano deve andar, né? Sim, procedimento. Quando você ama o próximo, acabei de falar, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o próximo como a ti mesmo. Quando você ama o próximo, né, Senhor Jesus, você vai querer o bem, você não vai querer invejá-lo, não vai querer roubá-lo, nem matá-lo, nem desejar a mulher do próximo. Verdade, nem isso. Senhor Jesus. Verdade. Tantas as coisas que a Bíblia nos orienta. Então, se você colocar no seu viver prático, você vai ter vida e paz, né? Verdade. Porque quando tem o amor ao próximo, você não vai querer fazer algo que você não queria que os outros fizessem com você. Sim. Né? Então, se pegasse a Bíblia como filosofia, ainda extraria riquezas e vida, né? Verdade. Mas nós não pegamos ela como filosofia, mas sim como o poder de Deus. Amém. Então, Senhor Jesus. Vamos pegar agora o capítulo 2. Né? Agora vamos pegar o versículo 1 e o 5, do mesmo capítulo. É do mesmo livro, capítulo 2. Senhor Jesus. Oh, Senhor. Eu vou ler para tentar um pouco, tem uma coisinha aqui. Tem muita coisa ainda aqui. Eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz como ostentação de linguagem ou de sabedoria. Isso Paulo falando. Porque decidi nada saber entre vós. Não quero saber. Então quem procura saber muita coisa entre os outros, quem procura fofoca, né? Verdade. Vai achar e não vai trazer nada de vida, né? Mas o Paulo falou, procurei, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, então, irmãos, e este crucificado. Então todos nós, quando procurar Jesus, saber de Jesus, você não vai ter vida, não vai ter contento, não vai ter nada, né? Não vai ter disse-me-disse, picuinha, nada, né? Nada, é verdade. Então quando nós procuramos só saber de Cristo, né? Amém. Senhor Jesus. E o 3. E fui em fraqueza, temor e grande temor, que eu estive entre vós. A minha palavra
e a minha pregação Consiste. não consistiram em linguagens persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Esse do Espírito e poder de Deus, né? Então, Paulo, quando ele falava aqui, ele não queria persuadi-lo com a linguagem do falar dele, né? A eloquência, né? A dialética, mas ele procurava levar a pessoa também como Jesus fazia. Amém, amém. Ele levava a pessoa a refletir, Verdade. né? Tocar no íntimo da pessoa, refletir sobre aquela palavra, refletir sobre Deus, né? Verdade, amém. Senhor Jesus. Amém. Então é com o Espírito e poder de Deus. Verdade. Para que a vossa fé, então o objetivo de Paulo era esse, no 5. O objetivo de Paulo era falar sobre Deus, sobre o Espírito do Senhor e sobre o poder de Deus, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Nossa fé tem que se apoiar na sabedoria e no poder de Deus, não sabedoria humana. Não, é verdade. A palavra de Deus, nossa fé tem que se apoiar na palavra de De Deus. Deus também. A sabedoria humana, ela é loucura para Deus, Verdade. como eu disse, né, anteriormente, ela é loucura para Deus. Então, essa passagem da mensagem da cruz, e vamos pegar agora a parte, né, eu queria falar agora de Atos capítulo 8. Amém. Nessa parte agora nós vamos finalizar Graças a a mensagem. Deus por Atos capítulo 8. Senhor Jesus, vamos orar. Amém. Atos capítulo 8. Eu vou ler esses 14 versículos para adiantar. Os irmãos acompanhem, por favor. Atos 8, 26. Aqui fala da passagem de Filipe e Eunuco. Senhor Jesus, todos pegaram? Amém. Vamos acompanhar, por favor. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. O que Filipe fez? Se levantou e foi. Nós devemos ser diligentes, né? Ao ouvir falar do Senhor, se levantar e ir. O 27. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Ele veio adorar em Jerusalém. Sim. E ele era um oficial de alta patente, né? Da rainha, e guardava o seu tesouro. Não era qualquer um, assim, falando humanamente, né? Não era qualquer pessoa, né? Senhor Jesus. O 28. Estava de volta e assentado no seu carro, na sua carruagem, seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Digo que era uma pessoa ali que ele realmente temia o Senhor. Ele estava estudando da Escritura, né? Verdade. Senhor Jesus. Então, mesmo tendo uma grande posição ali, da rainha ali, sendo, né, uma pessoa que tomava conta dos tesouros, digamos que ele era o tesoureiro da rainha. Verdade. Né? Mas ele, com essa alta patente e ainda tem uma grande posição, ele vinha desfrutando das Escrituras. Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Então, o 28, de volta, né? Assentando-se no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe. Então o Espírito Santo falou a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha. Filipe fez o quê? Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto com ele. Vimos a habilidade dele, né? Uma pessoa estranha chegar e perguntar sobre aquela passagem, se ele compreendia. E ele com o tesouro, né? Carro cheio de tesouro da rainha, mandar suba carro aqui. E depois explicar. Senhor Jesus. Suba aí. E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. O 32. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá, né, descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco 34. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta.
O profeta Isaías estava referindo a quem? Fala aí. Ele falava de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, né? Então o Filipe, ele pregou o evangelho para o eunuco, falou de tudo de Jesus ali. Falou que Jesus veio, o Messias, né? Que aqui no Antigo Testamento falava, a profecia que ele veria, ele veio, foi crucificado, né? Verdade. Que foi levado ao matadouro como ovelha muda, que fala a passagem de Isaías. Então isso se cumpriu. Ele falou isso, pregou que Jesus morreu e ressuscitou. Então ele pregou a Jesus. Amém. O 36, seguindo-lhe eles caminham afora, chegando a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui a água, quem me pede que eu seja batizado? Então realmente ele sabia que precisava ser imergido na água, assim como o Senhor foi batizado, Senhor né? Jesus. Então ouviu a água. Ele já ouviu a pregação de Jesus ali que ele falou, né, sobre Jesus. Ele conhecia sobre Jesus, que Felipe já pregou para ele. Então agora o que me pede além de ser batizado? Agora a passagem que Felipe falou: quando você crê no Senhor, quando você já recebeu o Evangelho, o que é que impede de ser batizado? Vamos ver a resposta. Sim. 37. Felipe respondeu: é lícito se crê de todo o coração. Também. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Senhor Jesus. Amém. Então mandou parar o carro. Então eu não tomou a decisão. Ele já cria que o Senhor é o Filho de Deus, que o Senhor morreu na cruz, ressuscitou, que para, né, como João 3 falou, né, quem crê nele é salvo, terá a vida eterna, né? Amém. Senhor Jesus. Então ele creu. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Senhor Jesus. Amém. Então o eunuco nasceu de novo, né? Amém. E Nicodemos queria saber se o homem, se não vai poder entrar no útero. Verdade. Da mãe nasceu segunda vez. Verdade. Mas nascer de novo é nascer da água e do Do Espírito. Espírito. Crente. Senhor Jesus. Amém. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Então, realmente, o eunuco foi batizado. Então, o que impediria ali dele ser batizado? Se ele não cresce no Senhor, se ele não recebeu a pregação do Evangelho. Verdade. Mas se ele recebeu o Evangelho, né? Senhor Jesus. Amém. Se ele cria realmente nisso, então nada mais impedia. Verdade. Né? Então, aos irmãos ainda que não foram batizados, se você já assim está nessa condição do eunuco, se você recebeu o Evangelho, você crê no Senhor, então Amém. nada te impede mais de Nada ser impede, batizado. é verdade. Porque já são faladas muitas vezes, né? Que muitas pessoas queriam estar aqui nessa reunião, né, desfrutando do Senhor, louvando o Senhor, mas não pode, porque já desceu a sepultura. Muitas vezes as pessoas falam: eu vou me batizar, mas agora eu sou. O mundo fala: você é jovem, para que você vai ser batizado, né? Você crente, vai desperdiçar a sua vida. Oh, Senhor. Nós temos que fazer igual aquela mulher que pegou o frasco de perfume de nardo, né, caríssimo, Caríssimo. quebrou e desperdiçou nos pés do Senhor. Depois de todo Senhor Jesus, né? Então, ali desperdiçar os pés do Senhor, você ali você vai ter a recompensa, né? Verdade. Porque você está fazendo, realmente desperdiçando aonde é um grande investimento. Amém. Né? Senhor Jesus. Então, Amém. o jovem, desperdiçando a sua vida em Cristo, você está sendo investindo no reino. Verdade. Senhor Jesus. Amém. Então, essa passagem ali é muito forte. Né? E para os que já foram batizados, essa passagem também é muito forte, porque fala desde o começo aqui, ó, no 26, quando falar embaixo, já no finalzinho. Ele se levantando foi. Felipe recebeu um anjo, e o anjo mandou ele ao sul ali. E Felipe, na mesma hora, né, ele foi diligente. Senhor Jesus. Amém. Obediente. Ó Senhor Jesus. E aqui fala também, quando o Senhor falou ali no 30, correndo Felipe ouviu ler. Mas o Vitor não falou assim: então disse o Espírito a Felipe: aproxima-se deste carro e o acompanha. Felipe fez o quê? Foi diligente. Correndo Felipe ouviu o ler o profeta Isaías e perguntou. Então, Felipe foi diligente novamente. Ele se levantou e foi ao sul. Quando ele ouviu a carruagem, o Espírito falou com ele, ele correndo, ele foi até a carruagem. Verdade. Amém. Então, para os que já são batizados, nós devemos também pedir ao Senhor, Sim. né, ter misericórdia de nós, que nos faça diligente, assim como Felipe, né? Verdade. Ele foi diligente. Amém. Né? Jesus é o Senhor. Amém. Amém e amém.